Antigamente a gente ia na aula, às vezes caminhava 5 quilômetros para ir numa aula. Eu lembro que tinha aluno que ia de a cavalo, tão longe que era. Chegava em casa bem tarde para almoçar e era na solinha do pé. Muitas vezes não tinha nem chinelo e nem um sapatinho para calçar. A merenda da gente era uma batata assada, era um ovo cozido, muitas vezes algum bolinho. E às vezes a gente misturava uma farinha de mandioca com açúcar e uma colher de banha na panela e queimava bem aquilo lá e deixava bem quente, assim, ela ficava bem torradinha e levava pra gente comer na hora do lanche. Lanche não vinha, não tinha esses lanches que tem hoje em dia as crianças comem. E lápis vinha de um tal de Paulo Pimentel, eu lembro do nome dele, que vinha no caderno. Paulo Pimentel mandava uns cadernos, até que era grossinho assim, mas era só aquele, de repente terminava. Aí fazia com papel de embrulho e fazia os caderninhos, costurava com agulha e uma linha no meio. A sacola era feita às vezes com um pacote de açúcar, desocupava o pacote de açúcar, enfiava os cadernos. E outras mães faziam com um pedacinho de rescado, de roupa que comprava para ir para a roça, fazia uma sacolinha assim arceada das meninas, apanhava para carregar na mão, e dos piá arceados assim no pescoço. Que nem um... E lápis, daí também às vezes nem tinha, era toquinho assim, todo mundo economizava aqueles lápis, borracha até assim, achava às vezes umas borrachinhas pretas, de tampinha de vidrinho de vacina para vacinar porco, pegava aquelas borrachinhas de tampinha que até hoje vem, com aquelas borrachinhas eles apagavam, não tinha borracha, não existia. E uma vez que eu me lembro que eu fiquei muito feliz, foi que a professora me deu, não existia caneta, ela me deu a pena. Então eu sei o que é escrever com pena, porque a professora me deu a pena dela para mim escrever no caderno, assim, eu escrevi. Eu saí da aula antes de completar o quarto ano para mim trabalhar. E a maioria das crianças saiu da aula para trabalhar porque os pais levavam para a roça e tinha que trabalhar. Trabalhava de manhã à noite. Quando começou a caminhar, que pôde se virar, era tudo um atrás do outro, cada um com uma enxadinha, ajudar o pai e a mãe na roça. Quando chegava o fim da safra, perdia tudo lá porque não tinha estrada para escoar, não tinha armazém para secagem daquelas, e virava só chuva, mofava, apodrecia, não tinha comércio, ficava lá no meio era muito ruim. A gente não conhecia nada, não sabia nada, a gente nem sabia o que é que era uma coisa assim na cidade ou ir para uma cidade. Era só mato mesmo, a diversão da gente, mas a gente era feliz. E a luz, daí quando veio, nossa, eu nunca imaginei que ia ter luz na nossa casa, que nós ia ter uma geladeira, que nós ia ter uma máquina para lavar roupa, porque a água a gente lavava, a roupa era no rio, até a água para tomar a gente pegava do rio, o rio era limpo naquele tempo. O rio não era sujo que nem hoje. E a gente lavava roupa de joelho numa tábua no rio. Sabão era tudo feito em casa. Sabonete a gente não sabia nem, as mães da gente compravam um sabonete para lavar o bebê quando nascia. Só lavava o bebê, os grandes era tudo com sabão de soda. E tomava o banho, ia se lavando, assim, se lavava. E a roupa também só se trocava, as famílias mais caprichosas trocavam 2 vezes por semana. Então, na segunda vestiam a roupa limpa e na quarta trocavam tudo de roupa para lavar. Era toda a vida, não podia, porque como é que a mãe ia lá esfregar, esfregar na tábua lá de joelho e lavar essas roupas? Ela tinha que ir para a roça junto com o marido, ajudar na roça. Quem tinha uma vaquinha de leite, 2, era muito, então fazia um queijinho e vivia mais folgado. Chegava lá na escola, quem tinha uma vaquinha de leite, lá umas 2, 3 vaquinhas de leite, uma juntinha de boi, a professora ia distribuir os cadernos do Paulo Pimentel lá, dizia, vocês não ganham, vocês são ricos. E daí dava só para os outros que eram mais pobres e aqueles não ganhavam. Quando veio, aí daí foi vindo, daí veio telefone, hoje veio internet. Quando eu vi a internet, eu tinha medo de ir lá na internet, eu tinha medo do computador, porque o dia que eu comecei a mexer no computador lá, e vinha, daí fizeram as contas, as minhas filhas que fizeram a conta lá pra mim. E daí veio, e ponham assim, meu nome apareceu lá. Eu fiquei, chegou a me dar uma coisa assim, eu pensei que era um monstro que ia me morrer.
Hoje o meu netinho de 1 ano vai lá e os meus netos vão lá e aqueles bichinhos, aquelas coisas. E quando veio televisão, a gente ficava assustado, muito assustado para ter asfalto, não tinha. Não tinha asfalto também pra gente andar, não tinha estrada. Ah, nas festas, outra coisa, nas festas de... Continua falando da internet. A internet hoje eu falo com a minha irmã que está lá no Rio de Janeiro, eu falo com as minhas filhas, às vezes preciso de uma coisinha lá, eu entro na internet, tá uma, tá amiga, tá, então vira é uma rede de muita coisa, também a gente vê muita notícia, tanto vê as boas como vê as ruins, na hora, dá um acidente a gente fica vendo ali. Então essa tecnologia, essas coisas que veio de bem, é muito bom, mas também tem coisa que não é bom. Tu consegue viver sem a internet? Bom, se dissesse assim, acabar, mas aí eu ia ficar muito triste.